ao estudarmos mais uma lição sobre o amor e a justiça de Deus. Nessa semana nós analisamos a respeito da ira do amor divino. Parece contraditório para muitas pessoas que um Deus de amor, que é compaixão, misericórdia, possa também expressar ira, conforme apresentado em muitos textos das Escrituras Sagradas. Aliás, alguns até pensam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento, um Deus de amor. Porém, é o mesmo Deus que se revela tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e que se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus manifestou em muitas ocasiões ira. Por quê? Ele angustiou-se com a existência do mal em seus dias. Expressou uma profunda ira contra o mal. E assim ele nos ensina no Novo Testamento que existe uma ira justa e apropriada vinda de Deus. Mas por que a ira de um Deus amoroso? Em seu caráter, Deus é amor, mas não nos esqueçamos que Ele é verdade e justiça. O amor e a justiça estão interligados no caráter de Deus. Deus ama a justiça e odeia o mal, odeia a injustiça. Assim, Deus manifesta a sua ira contra o mal, por causa do seu amor. A ira, em essência, a ira de Deus, é uma resposta adequada do amor de Deus ao mal e à injustiça. O amor de Deus, a ira de Deus, busca fazer ver existir a justiça, a verdade, restabelecendo-as. O pecado e o mal causam dor ao coração de Deus e causam dor e sofrimento às criaturas de Deus. O mal causa sofrimento àqueles a quem Deus ama. Assim, a ira de Deus é a sua expressão em favor dos seus queridos que foram atingidos pelo mal. Assim, a ira divina é uma manifestação direta do seu amor, do amor divino. A ira de Deus é uma reação justa e amorosa diante do mal e diante da injustiça. É uma justa indignação provocada por sua bondade e por seu amor. A ira de Deus busca a perfeição, a felicidade de suas obras criadas. O texto para memorizar nessa semana chama a nossa atenção, por exemplo, para a experiência da ira de Deus contra Israel. O povo de Israel havia entrado num ciclo permanente de rebelião contra Deus. Eles se rebelavam contra Deus, praticavam abominações, Deus se afastava deles, eles passavam a ser oprimidos por nações estrangeiras, agora eles clamavam ao Senhor por libertação, o Senhor em sua graça os libertava do inimigo, só que logo depois de libertos, outra vez voltavam a se rebelar de uma forma mais contundente. Diante desse ciclo de maldade, de infidelidade, Deus manteve-se fiel em sua graça e em sua compaixão. E assim é que o texto para memorizar dessa semana, nós lemos o seguinte: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Deus é apresentado nas Escrituras como tardio em irar-se. O profeta Jonas, por exemplo, criticou o Senhor por não haver destruído Nínive quando eles se arrependeram diante da pregação de Jonas. A experiência de Jonas, aliás, nos revela duas coisas. Primeiro é que mesmo os seres humanos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, eles não conseguem entender corretamente essas coisas e não estendem a graça e a misericórdia aos seus semelhantes. Em segundo lugar, a história de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus. Ao usar inclusive a expressão tardio em irar-se, essa expressão que Jonas usa em hebraico poderia significar também
tens nariz comprido. Na cultura hebraica, isso significaria que Deus leva muito tempo para se irar, é muito paciente. A longanimidade de Deus não significa justificar o pecado, fechar os olhos à injustiça. Porque na cruz, Deus realizou a expiação dos pecados da humanidade, fazendo-os recair sobre Jesus em nosso lugar. Assim Deus se tornou justo e declara justo aqueles que creem em Jesus. Esse é o profundo amor e compaixão para com seus filhos. Jesus demonstrou um zelo piedoso, uma justa indignação, por exemplo, para com aqueles que haviam profanado o templo. O templo era um lugar preparado para simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecados. O templo e seus rituais, em lugar disso, estavam sendo usados pelos líderes judaicos para enganar, para explorar pessoas vulneráveis, pobres, órfãos, viúvas. E assim Jesus se indignou naquela ocasião, purificando o templo. Jesus também se indignou contra os seus discípulos, quando estes procuravam impedir as crianças de irem até ele. Em outra ocasião, quando os fariseus acusaram Jesus de violar o sábado, ele entristeceu-se pela dureza do coração deles e indignou-se com aqueles líderes judaicos. E a ênfase de Jesus era: como poderia um Deus justo e amoroso não se abalar diante do mal? Aquele que causa sofrimento àqueles a quem ele ama. Outro sim. Como ele não se indignaria diante do sofrimento das pessoas? Em verdade, a lição destaca que, se o mal não existisse, Deus não se iraria. Porque a ira de Deus é contra tudo aquilo que prejudica as suas criaturas. Outro ponto impactante, destacado na lição dessa semana, é que Deus não se agrada também em trazer juízo, nem mesmo irar-se em punir, nem mesmo aqueles que praticam o mal. Deus não se agrada em afligi-los, mas em última análise, o amor de Deus demanda a execução da justiça. O exemplo claro dessa situação nós vemos na descrição bíblica da queda de Israel, de Judá e de Babilônia. Depois que Israel continuamente rebelou-se contra Deus, rejeitou os mensageiros que Deus havia enviado, rejeitou as mensagens do Senhor, provocando o Senhor a ira, adorando a deuses pagãos. O Senhor se afastou de Israel, se afastou de Judá, e os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Os juízos de Deus nas Escrituras são explicados como situações nas quais Deus entrega o seu povo aos seus inimigos, em decorrência das decisões que eles tomaram de seguirem deuses pagãos e rejeitarem o Senhor. E o curioso na história de Judá e de Babilônia é que primeiro Deus trouxe juízo para Judá utilizando Babilônia, entregando-os nas mãos de Babilônia. Porém, mais tarde, Deus trouxe juízo sobre Babilônia utilizando os medo-persas, utilizando Ciro. Por quê? Por causa da maldade excessiva de Babilônia ao conquistar Judá. Por isso Deus agora os destruiu também. Nas Escrituras nós percebemos que a ira de Deus contra o mal visa erradicá-lo do universo, restaurar o amor e a justiça em toda a obra criada de Deus, salvar a humanidade e resolver o problema do pecado. Apesar de que a ira divina possa parecer em alguns momentos nas Escrituras aterradora, ela não é imoral nem desprovida de amor. É por causa do seu amor que Deus expressa a sua ira. Onde não há mal, onde não há injustiça, a ira divina não é necessária. Assim, quando Deus apresenta as Escrituras que Ele fará novas todas as coisas, não haverá ali mais mal nem injustiça,
Então a ira de Deus não será mais aplicada, porque ela não será mais necessária. A felicidade eterna, um relacionamento amoroso, para sempre existirão. Outro ponto importante na lição dessa semana é que a ira de Deus não justifica a ira humana contra o seu próximo, contra os outros, mesmo quando os outros estão em erro. Tanto o Antigo como o Novo Testamento reservam apenas para a pessoa de Deus a aplicação de juízo e vingança, a ira. Porque somente quando ele os faz com justiça e misericórdia. Assim, nós somos exortados pela Escritura a aguardarmos a justiça de Deus, não tentando fazer justiça com nossas próprias mãos quando outros estão em erros. Nós podemos muitas vezes ser movidos pelo sentimento de ira contra o pecado, mas nós necessitamos experimentar um sentimento perdoador, assim como Deus manifesta para com os pecadores, demonstrando misericórdia e compartilhando graça. Enfim, nessa semana, ao estudarmos sobre a ira de Deus, nós aprendemos que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. A obra expiatória de Cristo na cruz preservou a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, nos libertou da ira de Deus por causa do pecado. Deus não anulou a sua justiça, a sua ira, mas Ele nos libertou da ira através da obra salvadora de Cristo Jesus. Que você e eu possamos confiar num Deus amoroso, misericordioso e compassivo. Possamos confiar a Ele a nossa vida e a solução de todos os problemas que nós encontramos nesse mundo de pecado. Porque Deus a tudo acompanha. Deus é um Deus sábio, justo, amoroso, que no tempo devido aplica a sua justiça. Que o Senhor nos bendiga cada dia.